Muito bem, pessoal. Então, como previsto nas aulas anteriores, hoje a gente inicia um novo conceito de abordagem em geometria. Vamos tratar agora, nesse primeiro momento, de alguns triângulos, o estudo desses triângulos na perspectiva dos equiláteros, né, os que têm três lados iguais, quando eles estão inscritos, né, dentro de uma circunferência, né. Nosso conteúdo de geometria previsto para hoje. Lembro da importância da participação de tudo, assistam a videoaula com atenção, façam as suas anotações, tirem as suas dúvidas e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, através dos grupos de WhatsApp, certo? Adianto que esse conteúdo a gente vai trabalhar com carinho, mas nada que seja, que fuja, né, do alcance do conhecimento de vocês, de alguns conteúdos que vocês já têm uma noção já baseada no que a gente viu até agora nessas aulas online, nessas aulas à distância que nós estamos desenvolvendo, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vamos lá, primeiro ano do ensino médio do Colégio Doutor Genserico, dá início ao nosso conteúdo de hoje. Triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Não sei se vocês sabiam, mas a geometria como um todo, ela tem por perspectiva o estudo das figuras, o estudo de composição das figuras, as aplicabilidades do estudo dessa figura, e em perspectiva, antes de a gente passar para os estudos mais avançados na geometria espacial, conceitos de geometria analítica, nós começamos a ver algumas aplicações de relação entre figuras, e uma dessas relações a gente trata do triângulo equilátero inscrito, das figuras inscritas, vamos dizer assim, na circunferência. Não sei se vocês sabem, mas a gente pode determinar a área de um triângulo equilátero quando ele estiver inscrito na circunferência de um raio qualquer, né, em função da medida desse raio, ou seja, considerando a relação desse raio de uma circunferência qualquer, eu consigo determinar a área de um triângulo que esteja lá dentro dessa circunferência, né? E olhem para vocês aí, considere aí um triângulo equilátero de lado L centímetros qualquer, inscrito, desenhado, apresentado dentro de uma circunferência, conforme vocês veem na figura. A gente continua tendo uma circunferência com um raio R qualquer, certo? E esse raio, que é por determinação unitário, né? A gente já viu isso. Esse raio que é por determinação unitário, ele é um conceito funcional para se determinar a área desse triângulo em questão, né? Que é esse triângulo que a gente vê desenhado dentro dessa circunferência. Então, eu consigo calcular a área desse nosso triângulo considerando a função de R, ou seja, a função do meu raio. E para calcular essa relação de função, a gente tem que abordar um primeiro conceito, que é a apótema. O que é a apótema de um triângulo? A apótema de um triângulo nada mais é que uma reta que parte do vértice superior do meu triângulo até a base, o centro da base desse triângulo equilátero. Então, o centro da base, então tá aqui a base, o centro, o meio dessa base é isso, né? E essa reta também, esse segmento de reta também corta o centro da minha circunferência, que é de onde sai o meu raio, né? E a gente também tem a relação, então isso é a minha apótema, né? A gente fala que esse Azinho aqui, essa reta A aqui, ó, ela é a apótema do meu triângulo, certo? E o centro da minha circunferência, ele é um ortocentro e baricentro do triângulo equilátero, né? Ele é um ortocentro e baricentro do triângulo equilátero. Então, seu comprimento nada mais é que um terço do valor da altura do triângulo. Então, o centro aqui, ó, essa medida centro, a gente chama de ortocentro e baricentro, né? Ortocentro e baricentro do triângulo, por conta da posição que ele está. E se você calcular o tamanho dessa segmento de reta aqui, ó, que é da base do triângulo até o ponto central,
esse segmento de reta aí, ele mede exatamente 1/3 do valor da altura, né? Que é essa altura total aqui, A. Então, 1/3 dela equivale a esse baricentro aí do triângulo, beleza? Só conceitos para vocês entenderem o que é. Mas, enfim, se eu pegar o A, né, que é a o A nada mais é que 1/3 vezes a altura. Vocês concordam comigo? A gente não falou que o A, que é a apótema do meu triângulo, aquela reta, equivale a 1/3 da altura do triângulo? Concordam comigo? Logo, se eu multiplico cruzado isso aqui, né, eu chego a esse valorzinho aqui, ó, que é a altura sobre 3. Então, dessa forma, a gente pode constatar que o raio equivale ao quê? A 2/3 do valor da altura do triângulo. Ou seja, equivale a 2/3 da altura do triângulo. Por que que ele equivale a 2/3 da altura do triângulo? Porque a minha apótema é igual a 1/3 da altura dele. A apótema não é aquela reta que parte do centro, do vértice superior até o centro da base do triângulo? E a distância entre o centro e a base do triângulo não dá ali o meu baricentro? E essa pedacinha ali daquela reta que sai do centro da circunferência até tocar na base do triângulo, ele equivale a 1/3 daquela linha total que dá a altura do triângulo. Logo, o raio que sai daquele centro também, ele equivale a quê? A 2/3 da altura desse triângulo, né? Então, assim, a gente tira alguma conclusão, que o nosso raio é igual a 2/3 vezes a minha altura, apenas substituir a relação da apótema pela relação da altura. Se a apótema é 1/3 da minha altura, o raio vai ser 2/3 da minha altura. Logo, se eu multiplicar isso aqui cruzado, eu só multipliquei 2 vezes H, 2H, mantive sobre 3, certo? Cheguei a essas conclusões só analisando o meu triângulo. Outra coisa que a gente pode verificar é que a apótema equivale a metade do valor do raio dessa circunferência que a gente está analisando, né? Então, a minha apótema lá, ó, ela é a metade do raio. Por que que ela é metade do raio? Porque o raio equivale a 2/3 da altura, né? Então, só inverter a relação. Então, a gente sabe que a área de qualquer triângulo é dado por aquela formulazinha, né? Base vezes altura dividido por 2, certo? Então, base vezes altura. Beleza, professor. Base vezes altura. A minha base que eu tenho lá, ela é um lado, certo? L qualquer. Por quê? Ele é equilátero, por isso que eu apenas multiplico base vezes altura para o triângulo equilátero. Porque os seus lados todos vão medir L. Se um lado mede L, os outros lados também vão medir L. Porque o meu triângulo ele é equilátero, então todos os seus lados são iguais. Então, eu posso falar que a altura desse triângulo é igual a lado vezes raiz de 3 sobre 2, não é? Que é uma relação da medida do triângulo fundamentalista, o equilátero, certo? Então, para determinar a área de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência, eu tenho a primeira relação de identificação. A relação da altura desse triângulo é igual a um dos lados dele vezes raiz de 3 sobre 2, certo? Logo, a área desse triângulo equilátero vai ser o quê? A área do triângulo equilátero vai ser igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a definição da relação de inscrição da circunferência, eu chego na análise dessa formulazinha, que é a fórmula que eu quero que vocês anotem aí e tenham atenção com ela, certo? A formulazinha de cálculo de área de triângulo equilátero inscrito. Anotem essa fórmula, beleza? A área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por quê? Nosso objetivo é determinar a área de um triângulo equilátero em função, né, de um raio que está lá inscrito em uma circunferência. A gente já viu que o raio é igual a 2 vezes a altura por 3, ou a altura é igual a 3 vezes o raio por 2, né? Logo,
a gente consegue obter a seguinte identidade, né, a seguinte igualdade. O lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2 igual 3 vezes o raio desse triângulo sobre 2, né? Estou fazendo a relação de identidade aqui da cálculo da área. Então, se eu multiplicar isso aqui cruzado e simplificar, simples, como as minhas bases da divisões são iguais, então vai sobrar 1, né? E L vezes raiz de 3 vezes R3, vou isolar o L e vou passar o R multiplicando vezes por 3 raiz de 3, certo? 3 dividido por 3 vai dar 1, vai sobrar R e vai sobrar raiz de 3. Logo, L é igual a R raiz de 3, certo? Então, assim, dessa condição, a gente está só construindo aqui as condições, tá bom? Não se desespere, vão anotando as fórmulas, não se desespere, estou só mostrando para vocês como que se chega nessas fórmulas. Nessas condições, nessa perspectiva de estrutura, a gente pode dizer que a área do triângulo equilátero, quando ele está inscrito, né, quando ele está dentro lá da circunferência, ó, quando ele está dentro da minha circunferência, e em função do raio, né, que é o raio também unitário prescrito naquela circunferência, será qual? A área dele nada mais será aqui. A área é igual a 3 vezes o raio ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a fórmula geral de cálculo da área de um triângulo equilátero que tem 3 lados iguais, quando esse triângulo está inscrito na minha circunferência, certo? Esse triângulo, ele vai estar pré-determinado com base em uma circunferência onde nós saberemos as medidas de raio dessa figura. Para se calcular a área desse triângulo, nós teremos algumas condições que o exercício vai nos dar, certo? Então, por determinação, ou seja, a gente pegou lá no triângulo equilátero baseado nas medidas da circunferência e veio evoluindo, nós conseguimos chegar em uma fórmula pré-definida, que é uma fórmula que vai nos dar uma condição de identificar a medida da área de um triângulo quando ele estiver inscrito dentro de uma circunferência, beleza? Ah, esse triângulo inscrito dentro dessa circunferência, ele é baseado na relação da função do raio que esse triângulo predetermina, né, elevado ao quadrado, vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Então, anotem essa fórmula para que vocês possam ter ela, para que a gente comece agora a aplicá-la em alguns exercícios, né? Fiz discorri sobre ela aqui, sobre como a gente chega nessa fórmula, para ficar um pouco, vocês terem um pouco da ideia de onde surge essa fórmula, né? Mas se preocupem em conhecerem essa fórmula do cálculo da área, para podermos chegar na medida da área de um triângulo. Sendo assim, vamos para um exemplo aqui, olha só. Determine a área de um triângulo equilátero, então, perfeito, né? Ele é equilátero, inscrito em uma circunferência, então o exercício já está falando para mim que ele já está inscrito, sendo que essa circunferência tem um raio que mede 8 centímetros. Então tá, que é o meu raio, mede 8, né, centímetros aí. Como que eu vou calcular isso? Então, ó, pelo enunciado a gente já tem um raio que mede 8 centímetros. O triângulo é equilátero e está inscrito na circunferência. E a gente pode obter essa área apenas sabendo a medida do raio, né? O valor do raio ali. O que eu tenho que usar? A formulazinha de área é igual a 3R ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Vamos substituir aí, ó. A área que a gente conseguiu comprovar que essa formulazinha vem de uma evolução das funções das apótemas com baricentro, né? A apótema do triângulo com baricentro do próprio triângulo,
né, que equivalem a 1/3 e 2/3, cada um equivale a 1/3 e 2/3 da altura do triângulo e do raio da circunferência, né, nessa respectiva ordem. Logo, por conta dessa relação, a gente fez identidade, igualou uma equação do raio com a equação da altura, utilizando a relação de apótema do triângulo, e chegamos a uma formulazinha, que era essa fórmula para calcular a área. Então, essa é a fórmula que vocês vão ter que ter atenção a partir de agora. A área é igual a 3r ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, vai ficar a área é igual a 3 vezes o r ao quadrado. O r eu sei que vale 8, então 8 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Logo, 3 vezes 8 ao quadrado eu sei que é 64, beleza, vezes raiz de 3 dividido por 4. 64 vezes 3 vezes raiz de 3 dividido por 4. Eu ia resolver aqui 64 vezes 3, não é? Então, 64 vezes 3 vai dar quanto, professor? 64 vezes 4 vezes 3, 12. Foi 1. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. Desculpa, eu saí do exercício, voltando. 9, né, professor? Então, 192, né? Então, 192 vezes raiz de 3, né? Dividido por 4. 192 dividido por 4 dá 48. Se você dividir 192 por 4, 48. Então, tem necessidade, ou se você quiser fazer a simplificação, né? Faz o MMC da raiz e depois isola os termos. Mas aqui a gente já tem uma resposta para a área desse triângulo. Aí, 48 raiz de 3, não é? Por que que não há necessidade de simplificar o 48? Porque o raiz de 3, nesse caso, está no seu limite de simplificação, não dá mais para reduzir, certo? Então, a gente tem aí 48 raiz de 3 como resposta desse exemplo, certinho? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, façam as anotações nos cadernos de vocês sempre, não deixem de fazer os exercícios, acompanhar nas aulas. Durante as videoaulas, façam as anotações, ouçam com atenção as videoaulas. Continuem sempre fazendo os exercícios e tirando as dúvidas pelo grupo. Lembrem-se da frequência de vocês, que é obrigatória lá no grupo, eu estou acompanhando essa frequência. Mais um aviso, ressalto aqui para vocês, estou acompanhando o envio das atividades de vocês pelo GPA e fazendo registros para poder avaliar vocês. Então, se você não participa, você está deixando de obter nota de participação, nota de desenvolvimento das atividades, que devem ser postadas no GPA, né? Lembrando que, com base no que solicitou a coordenação escolar, na semana anterior, agora, anterior à checagem de aprendizagem de vocês, nós encerramos aquelas atividades de março, abril, né, e maio, né, que estavam no GPA, então quem já tinha tido aquele prazo todo, colocou em dias, conseguiu fazer. Quem não conseguiu fazer, se empenhe em manter pelo menos essas ativas, façam, cumpram suas atividades até que as aulas retornem, para que a gente possa encontrar uma solução no retorno para essas pessoas que não fizeram todas as atividades, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Mantenham-se fazendo os exercícios, anotem as dúvidas nos cadernos de vocês, e se quiserem me chamar no grupo, marcar um horário para a gente conversar ao vivo, via chamada, via live, para poder esclarecer alguma dúvida, estou à disposição de vocês para tirar essas dúvidas, tá ok? Até a próxima, um abraço.